Específico, pessoal, louvor está dispensado. E nós vamos aprender a palavra do Senhor. É uma palavra. Eu iria continuar a mensagem de domingo, mas vou dar uma pausa na mensagem de domingo. A gente teve 2 ministrações seguidas, falando sobre a unção da cura, né, e curados, e a diferença entre ser curado pela unção e ser curado pela palavra. E eu ia começar a falar daquilo que nós somos em Cristo. Porém, como eu tive essa direção diferente, nós estamos entrando para completar 5 anos de Verbo da Vida. E a direção é mais falando sobre algo que Deus colocou no meu coração. E se eu fosse dar um título, eu poderia dar um título que eu já vou deixar como uma dica para colocar no YouTube. Uma vida de sucesso em Deus. Quem quer ter uma vida de sucesso em Deus? Eu vou estar mostrando biblicamente e ensinando alguns passos, alguns pontos e algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração para que você tenha uma vida de sucesso. Você sabia que Deus quer que você tenha uma vida de sucesso? Amém? E sucesso em todas as áreas. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, lá em Gálatas 6, 7. No final do versículo, se Miele quiser colocar, diz assim. Colocar aí que a gente lê é melhor. Tudo que a gente semear, a gente colherá. A parte B do versículo. A parte A, quando se diz parte A e parte B, parte A é a parte de cima, parte B é a parte de baixo. Vamos orar, pedir a ajuda do Espírito Santo para a gente aprender, vamos? Estenda a mão assim, diga, Espírito Santo, me ajude a aprender a palavra do Senhor. Abre os meus olhos espirituais, enche o meu coração da sua santa palavra. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Então, na parte A diz assim, de Deus não se deixa enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Amém? Você sabia que a nossa vida é uma vida de plantar e colher? Amém? Quando eu vinha para cá, eu fiquei pensando, meu Deus, Daniela não está aqui não. E eu fui passar a blusa em casa e não deu certo. Quando eu vesti ela, ficou com um corte aqui. Ela está em Campina com o Isaac. Quando eu vinha para cá, eu fiquei pensando. São 15 anos que eu estou casado com Daniela. 15 anos. E nesses 15 anos, foram uma vida, estou falando de uma vida de sucesso. Viu? Porque o sucesso não só tem a ver com dinheiro, o sucesso tem a ver com tudo. Amém? Tudo que faz você avançar e prosperar é sucesso. Em Deus, são 15 anos que eu tenho de casado. Se você perguntar para mim, pastor, durante esses 15 anos, o senhor teve problema no casamento? Teve discussão? Tive. Principalmente no começo, que eu era um jegue, eu era um jumento. Pense num caba bruto, era eu. Mas à medida que a gente, sem sonho, cortou? Ok, voltou. Mas à medida, tu vê que também a questão da altura aí, vice-melo. Mas à medida que o tempo foi passando, nosso casamento foi ficando bom e melhorando. Primeiro ano, eu já disse a vocês, quando eu casei, quando a maioria das pessoas, quando casa só pensando naquilo. A maioria, né? A primeira coisa que pensa. Eu duvido o cara casar pensando que vai gastar R$1.000 na primeira feira. Mas quando casa, pai e mãe não vão botar a feira dentro de casa, não. Você tem que trabalhar para colocar. Aí você já diz, meu Deus, e tem isso, é? Tem. Mas enfim, primeiro ano foi bom.
Mas o segundo foi melhor, o terceiro foi melhor, o quarto foi melhor. E nós estamos no... Não sei se diz, como é que diz, com 15? 15º, pronto, mais fácil. E está melhor, melhor do que o primeiro, melhor do que o ano passado. E por que está melhor? Porque era justamente isso que eu pensava. Porque eu estou plantando. E como é que eu estou plantando? Permanecendo. Amém? O primeiro ponto que eu queria te dizer para você ter uma vida de sucesso é você permanecer. E nunca desistir. O problema das pessoas que não têm uma vida de sucesso, né? Porque elas desistem nos primeiros obstáculos. E não pode desistir. Tudo que você for fazer, você tem que persistir. Amém? E claro que tem que ter um alvo. Agora, se você vai casar e escolhe uma pessoa, né? Você vai casar, escolhe uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, que não ama ao Senhor, como acontece às vezes. Pastor, alguém manda mensagem para mim. Pastor, arrumei um namorado. Arrumo um namorado do outro lado do mundo, conhece a pessoa, traz a pessoa para a igreja, e de repente eu olho para a igreja, só um exemplo, dentro da igreja, né? De repente eu olho para a pessoa, quando eu olho para a pessoa, está a mulher ou o homem adorando a Deus, se entregando, e aquela pessoa que ela está procurando para namorar está de jeito. Isso aconteceu aqui faz poucos dias, viu? Eu vou fazer o quê, irmão? Eu tenho que dizer a verdade. Eu tenho que dizer a verdade ou não tem? Se alguém disser, mas foi para mim, se você está achando é porque foi. Aí eu pergunto, a probabilidade desse casamento é grande para dar certo? Por quê? A pessoa escolhe errado, escolhe pela carne em vez de escolher pelo espírito. Lá na frente, casa, vai ter problema no casamento e vai começar a orar questionando a Deus. Senhor, por que nada dá certo para mim? Porque tu é burro. Porque tu escolhe errado. Você tem que escolher no espírito, não é na carne. Amém? Para se ter uma vida de sucesso. Durante esse período, nos trancos e barrancos que a gente teve, os desentendimentos que todo casal tem, mas eu permaneci. Porque o meu coração voltado para Deus e o coração dela voltado também para Deus. E nós permanecemos, ou seja, nós estamos plantando e estamos colhendo. Estou falando na área do casamento. E eu comecei a pensar também na área da igreja. Porque quando eu comecei na igreja, eu comecei com uma igreja... Na verdade, só tinha uma igreja que parece que me queria. Porque só tinha um pastor vindo de Patos, estava desgarrado, as ovelhas tinham acabado. A igreja estava já fechando, era a igreja de Filadélfia. Só tinha a irmã Dulce de oração, mais irmã Eduardo. Ô Jesus, manda um pastor para cá, orando lá. Era bem pouquinha gente e eu cheguei. Quando eu fui para a igreja de Filadélfia, eu tinha feito uma oração ao Senhor. Diga assim, segredo de uma vida de sucesso. E eu disse, daqui eu não saio. Eu não olho nem para a direita, nem olho para a esquerda, porque toda igreja que eu ia, eu não me firmava em nenhuma. Esse era um problema que nunca eu ia ter sucesso na vida. Porque uma pessoa que não para em um lugar, ela não pode ter sucesso. Uma pessoa que um dia abre um comércio e diz, não gostei disso não, aí vai abrir outro. Não, também não gostei disso não, aí vai abrir outro. Não, também não gostei disso não. Passou por 10 comércios, essa pessoa vai ter sucesso? Amém? Vocês estão entendendo? E quando eu comecei lá, fui para lá, mas eu coloquei algo dentro do meu coração e eu disse assim, eu não vou sair mais
dessa igreja, a não ser que Deus fale comigo. Amém? Permaneci lá, situações aconteceu para eu sair, mas eu permaneci, não olhava nem para a direita nem para a esquerda. Eu tinha dito assim, esse é o meu lugar de adoração. E permaneci. Comecei lá na igreja, glória a Deus, louvava. De repente fui levantado como diácono, que lá tem essa questão, diácono, presbítero, pastor. Depois fui levantado para o presbitério. Ainda estava meio carnal, mas eu permaneci. Questão de ciúme, questão de inveja. Todo mundo passa por essas coisas. Não passa ou não passa? Mas eu permaneci lá. E, de repente, o pastor, presta atenção aqui, igreja. De repente, o pastor me entregou a obra. Eu novo, né, bem novinho. Ainda estou novinho, glória a Deus. O pastor me entregou a obra, eu fiquei muito feliz. Começamos a conduzir aquela obra, bem pouquinha gente. Como eu já disse várias vezes aqui, eu com medo de perder ovelha, eu tinha Eduardo, que era fiel, que só dava a metade do dízimo. Ele cuidava da irmã dele, né? Aí tinha um salário da irmã dele e o salário dele. Ele não era besta, ele dava o da irmã, mas não dava o dele. E para completar, quando chegava no finalzinho do mês, Eduardo dizia, meu Deus, vai faltar a Dulça, ô Dulça. Ele dizia Dulça, com Dulça. Vai faltar, e Dulce dizia, irmã Dulce dizia, vai não, Eduardo, tu não tem fé não. Isso era para pagar 100 e pouco de aluguel, não era, irmã Dulce? Deus nunca deixou faltar. Mas a gente permaneceu lá, fiel, pregando a palavra, para não perder a ovelha, como eu disse. Eu dava oportunidade, hoje eu não faço isso mais não, mas eu dava oportunidade que naquele tempo era irmão Mitônio Reco-Reco, não era? Irmão Mitônio Reco-Reco. Não, irmão Mitônio era no pandeiro, parece. Dudé, quem lembra de Dudé, moreninho? No Reco-Reco, irmão Mitônio no pandeiro, e Eduardo era num pandeiro, né? Eduardo era o pandeiro, irmão Mitônio era em quê? No triângulo, era? Eu sei que era o louvor da igreja, né? A gente cantava os hinos da harpa e quando o povo passava, ficava olhando com medo de entrar porque pensava que era um centro de macumba. Tinha que pensar mesmo, irmão, porque era esteco, teco, duco, duco, racataca, toco, procotô. Que diabo é isso? Não tem ali, é uma igreja ou um centro? Mas eu permaneci. Eu não saí, eu não desisti. Levei muita tacada. Eu me lembro que eu, bem empolgado, né? Chegou uma irmã lá, que era de outra igreja, e ela ficou sentada lá atrás no batentinho com a perna cruzada, porque eu pregava que Deus curava. E ela não acreditava, batia o pé e ficava. Aí eu, feito uma bestalhada, dei uma oportunidade a ela. Ela subiu no púlpito, pegou no microfone e começou a dizer, Deus mata! Deus mata! E começou a pregar, e eu digo, misericórdia, vai acabar com a igreja. Na época eu trabalhava com vendas, naquele tempo, vendia muito. E eu tinha ganhado uma bonificação, não sei se foi 23 ventilador, um negócio assim, uma premiação que eu tinha ganhado. Negócio lá, eu reverti os pontos ou o dinheiro em ventilador. Quando eu saí do culto com a raiva danada da irmã, na carne, né? No espírito não estava não. É assim, o Espírito Santo disse, vá na sua casa, pega um ventilador daquele e dê para ela levar, para ela colocar na igreja dela. Meu Deus do céu, a irmã subiu aqui em cima. Quase que acaba com a igreja, ainda vou ter que dar um ventilador a ela. Brincadeira, mas esse sentimento vem, né? Mas eu não me lembro como foi esse sentimento, mas, enfim, eu não dei ouvido, fui lá, peguei o ventilador e abençoei a obra deles lá. Glória a Deus, diga glória a Deus. Permaneci. E de lá a igreja começou a florescer, prosperar. Vi que não tinha mais como eu permanecer na Filadélfia, porque a minha visão era completamente diferente. De repente, comecei a administrar uma igreja independente. Passamos da igreja independente, tivemos a direção de vir para o Verbo da Vida. E
tudo isso eu falando, né? Porque eu me lembro que o irmão Márcio lá em Brasília, ele disse, pastor, eu tive um sonho com o senhor. Nesse sonho, eu me lembrei disso hoje. Nesse sonho, o senhor, era como se o senhor, tem aqueles criatórios de peixe, sabe, uns criatórios grandes de peixe. Amém, igreja? Amém. Ele disse que eu estava cuidando daqueles peixes, alimentando, e eles estavam crescendo, crescendo, crescendo. E era muito peixe, muito peixe. E trazendo o discernimento desse sonho, Deus estava dizendo para mim, você está plantando e vai colher. Então eu precisei permanecer para chegar até aqui. Glória a Deus. E eu vou te dizer uma coisa, isso aqui é só o começo do que vai acontecer. Porque eu vejo isso aqui tão pequeno para aquilo que Deus vai fazer. De tanta coisa grande que Deus vai fazer. Mas por que o pastor está dizendo isso? Porque um dos segredos para você ter sucesso na sua vida é você permanecer. Olha para a sua irmã e diga, permaneça fiel ao Senhor. Amém? Você está plantando e o tempo de colher vai chegar. Amém? Diga comigo, confesse essa palavra, diga, eu estou plantando e o tempo de colher vai chegar em nome de Jesus. E para aquelas pessoas que ainda, aqueles que já estão bem velhinhos, né, já estão esperando a aposentadoria, mas Deus ainda tem coisas para vocês também. Amém? E era expectativa, desejo viver até os 100 anos. Se Jesus não voltar para arrebatar a igreja, diga, eu vou viver, eu quero viver aí. Eu quero viver, quero ajudar a obra, quero fazer a obra do Senhor. Amém, glória a Deus. Outro segredo, abra aí em João capítulo 10, versículo 9, para você ter uma vida de sucesso. Eu falei já de casamento, falei de igreja. Isso você pode trazer para as áreas na sua vida. Amém? Traga para as áreas da sua vida. Outro segredo, é impossível uma pessoa ter o sucesso pleno, ser feliz plenamente em Deus, se não tiver em Deus. Pronto, rimou. Porque a própria Bíblia diz nesse versículo, eu quero que você leia junto comigo, Jesus disse, eu sou a porta. Lê comigo, já, todo mundo, já. É impossível uma pessoa ter uma vida de sucesso se ele não entrar por essa porta. Quem é a porta? Jesus. Se você ainda tiver com aquela dúvida, se entra ou se não entra, você não vai ter sucesso pleno. Porque o teu sucesso depende de Deus. E eu vou ser mais estendido. Não existe... Para o sucesso, não existe muitas portas, existe uma porta. Amém? Eu sei que existem outras portas. Se você quiser trilhar outras portas, vai em frente. Existe a porta estreita, a porta larga, né? A Bíblia diz. Mas eu estou falando dessa porta chamada, pode colocar, Mela. Chamada quem? Jesus. É impossível você ter uma vida de sucesso se não passar por essa porta. Se não entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É impossível. É impossível ter uma família plena se o marido e a mulher não entregar a sua vida a Jesus. Amém? E o que é entregar a minha vida a Jesus? Quando Tiago e Fábio entregaram a sua vida a Jesus, entregaram para servir Jesus. Amém? Outra coisa, para você que quer casar. Quem quer casar aqui? Estou dando muita dica, né? Para casamento. Quando você... Presta atenção. Quando você que está... meu príncipe encantado. Presta atenção. Quando você for casar, mulher, não pense que vai casar para ser feliz. Vou casar porque eu vou ser feliz. Gente, pastor, não. Levanta aí, Tiago e Fábio.
Fábia, quando casou, foi para fazer Tiago feliz. E Tiago, quando casou, foi para fazer Fábia feliz. Se Fábia conseguir fazer Tiago feliz, ele vai ser feliz. E se Tiago conseguir fazer Fábia feliz, ela vai ser feliz. Quem está entendendo? Dá glória a Deus? Pode sentar. Por quê? Porque quando você casar, você vai ter que servir o seu marido. E o marido vai trabalhar para botar comida em casa. E deixar de ser preguiçoso. Amém? E ser o homem da casa. Porque tem mulher que é o homem da casa. Né? Mulher que é o homem da casa, manda em tudo. Tem até aquela que o pessoal diz, tem uns homens que dizem assim, eu sou o homem da casa. Sou o homem da casa. Aí a mulher diz, vá lavar os troços, já vou. Vá lavar hoje, já estou indo, mulher. A última palavra é a minha. Eita, glória a Deus, diga glória a Deus. Mas o segredo, esse outro passo, o segredo, é entrar pela porta. Amém? Segredo do sucesso. Quem é a porta? Jesus. Se alguém entrar por mim, o que é que vai acontecer? Será salvo. Olha o sucesso acontecendo. Porque o sucesso acontece na salvação. Eu vou mais amplo ainda, vou ser mais amplo. Porque essa salvação não se define só de ser salvo do inferno, é uma parte. O significado dessa palavra salvação no original é sozo, que é prosperidade, suprimento, é muito mais do que a salvação no inferno. Quando a gente entra pela porta que é Jesus, ele está dizendo, eu vou cuidar da sua vida, eu não vou deixar faltar nada, eu vou curar suas enfermidades. É um pacote gigantesco, topa no seu irmão, diga, é um pacote gigantesco, que todo crente que entrou pela essa porta tem direito em Cristo Jesus. Então, glória a Deus. Amém? Interessante que no final desse versículo, que diz assim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Você sabe o que é pastagem? Alimento, suprimento. Amém? Glória a Deus. Então, outro segredo. Outro ponto que eu quero frisar aqui, para que você tenha uma vida de sucesso. Presta atenção. Observe o que o seu coração mais queima para fazer. Qual o desejo? Eu nasci para quê? Faça essa pergunta. Eu nasci para quê? O que eu tenho mais afinidade? Amém? O que é que eu tenho mais habilidades? Glória a Deus. Por quê? Às vezes a pessoa tem habilidades com negociação, fazer vendas, alguma coisa desse tipo. Se o seu coração queima para aquilo, foque naquilo. Você está entendendo? Eu trabalhei muito tempo, trabalhei com o pai, trabalhei viajando muito tempo, mas chegou um tempo que meu coração começou a queimar pela obra do Senhor. Está amarrado? Meu coração começou a queimar pela obra do Senhor. O que foi que eu fiz? Comecei a estudar, comecei a orar, comecei a buscar. Eu me lembro que eu estava tão empolgado, rapaz, quando eu comecei a receber essa palavra, eu lendo o livro de Benihim, e eu vi aqueles vídeos de Benihim, fazia aquela multidão que era jogada para trás com a unção, e eu fiquei empolgado, eu digo, eu quero ser igual a Benihim. Coisa de criança, né? Na fé. Mas eu estava tão empolgado que teve um dia que eu nunca vou esquecer. No comecinho do casamento, eu estava no quarto adorando a Deus. Eu quero essa experiência. Assim. E de repente uma força, um poder me lançou para trás que eu fui puf na parede. Com aquela glória de Deus, aquela presença de Deus vindo sobre mim. Daí, irmão, eu comecei a focar naquele desejo que estava no meu coração. Amém? O que foi que o pastor fez? Irmão, se eu estava percebendo que Deus tinha algo comigo para mim ser um ministro da palavra,
para ser um pastor, para arrebanhar pessoas, quais eram as ferramentas que eu precisava? Quem sabe? Ninguém sabe, irmão. Bíblia, estudar, orar, jejuar. Aí eu comecei a fazer isso com mais frequência. Isso é uma coisa que todo crente tem que fazer. Independente se tem um chamado ministerial ou não. Amém? Porque você nunca vai ter uma vida de sucesso se você não estiver conectado com o Senhor. Com o reino dele, com a igreja dele, com a palavra dele. Amém? Só que eu intensifiquei mais ainda a minha busca para que eu pudesse ter sucesso. E até hoje eu não parei de fazer o que eu venho fazendo. Glória a Deus. Meu coração começou a queimar, meu coração começou a arder sobre isso. Teu coração arde sobre o quê? Em que é que arde o teu coração? Que está dentro? Quais são? Às vezes a pessoa diz, rapaz, porque não estou falando só questão ministerial, não. Pode ser profissionalmente. Pode ser eu gosto de mecânica, eu gosto de mexer. Talvez seja isso. O que é que eu tenho que fazer? Se especializar, meu irmão. Buscar mais. Liga o ventilador para mim, Tiago. Buscar mais. Amém? Se especializar mais na direção. Seguindo. Presta atenção aqui. Seguindo a direção e o propósito. Dá um glória a Deus? Presta atenção. Eu notei algo aqui interessante. Não adianta ganhar mais em um lugar que Deus não te chamou. Eu vou repetir. Não adianta querer ganhar mais num lugar que Deus não te chamou. Talvez, pronto, Deus me chamou para isso. Talvez eu viesse muitas ideias para eu fazer outras coisas que me tirasse disso, aqui, da palavra, do reino. É bom levantar um pouquinho. Do reino. Que eu fosse ganhar 10 vezes mais do que eu ganho como pastor. Mas eu te digo uma coisa. Qual foi o plano de Deus e o propósito de Deus para a minha vida? Ser um ministro do Evangelho. Então não adiantaria eu escolher outra coisa se Deus não escolheu aquilo que eu estou escolhendo. Você está entendendo? Olha para seu irmão e diga assim, fica com aquilo que Deus escolheu para a sua vida. Diga, porque por mais que você ganhe menos, mas você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Diga para seu irmão, e se você permanecer fiel, plantando, você vai colher. Colher. Aleluias. Topa de novo seu irmão e diga, e a sua colheita não é só em dinheiro, é em saúde, é na família, é no crescimento espiritual. Aleluias! Eu estou bem onde eu estou, porque eu estou dentro do plano e do propósito de Deus. Eu não posso até não ganhar aquilo que eu pretendia ganhar, mas eu estou guardado pelo meu Deus, porque eu estou andando no caminho que Ele propôs para mim. Amém? Mas eu ainda não sei, pastor, o que Deus... Então fica tranquilo, fique em paz. Não deixe o diabo perturbar a sua mente. Escuta o que eu estou te dizendo. Não deixa o diabo perturbar a sua mente. Mas como é que vai ser minha vida daqui para frente? Não deixa o diabo perturbar a sua mente. Viva o dia de hoje. O amanhã pertence a Deus. Descanse hoje. Jesus disse, olhe para os pássaros. Está agoniado, está ansioso, Jesus disse, vedes os passarinhos.
Está ansioso? Vai para o muro da sua casa e fica caçando um pardal. Olha que se ele está preocupado, ele não dá dízimo não, mas prospera. É tão bonito um pardal, que ele anda tão seguro em Deus, que ele pousa num fio de alta tensão e não leva choque. Olha para o pardal, porque ele confia. É um pássaro, é só um pássaro, que está vivo hoje, amanhã morre, não existe mais. Agora olha para seu irmão e topa nele e diga, e você, que é ser precioso e eterno para Deus? A Bíblia diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Amém? A Bíblia diz, buscai, oh glória, oh glória. Pode topar no seu irmão que isso é profecia. Ei, diga, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as demais coisas, as demais coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Topa no seu irmão de novo e diga, plante, 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 e você vai colher. Aleluias. Aleluias, eu estou plantando, meu irmão. Eu estou plantando também para a eternidade, minha irmã. Eu estou plantando. Aleluias, fica firme. Fica firme, glória a Deus. Então lembra dessa frase. Não adianta ganhar mais em um lugar que Deus não te chamou. Guarda essa frase no seu coração. Mas você está ganhando menos hoje, mas está plantando em fidelidade, e o tempo da colheita vai chegar. Eu estou dizendo, isso é a palavra. Você está plantando hoje, está ganhando menos, guarda essa profecia. Está plantando hoje, está ganhando menos, mas o tempo da colheita vai chegar. Eu vou repetir para você colocar no seu coração. Está plantando hoje. Você está plantando hoje crendo no seu filho. No seu marido para a libertação dele. Quantas pessoas não vieram aqui para essa igreja plantando orações para a salvação de filhos e de maridos ou de esposas e hoje elas são do Senhor? Plante. Tenha paciência. Tenha paciência. Um plantador, quando sai para plantar, ele planta a sua semente, cava a cova, prepara a terra, tudo bem direitinho, planta a semente e vai para casa. O que é que ele faz? Vou dormir para amanhã, no outro dia, regar. Regar, dormir. Ou ele sai de madrugada e vai, eu vou ver se a semente cresceu. Deixa eu ver aqui, eu vou cavar o buraco. Ele faz isso? Ele está plantando. E ele está em paz, porque há uma convicção que aquela semente vai nascer. As suas orações são plantações no reino espiritual. Eu vou repetir, as suas orações são plantações no reino espirituais. A sua declaração de fé é plantação no reino espiritual. A sua confissão de fé é plantação no reino espiritual. Vai colher, vai colher. Vai haver um tempo de abundância na sua casa, na sua vida, extraordinariamente. Se prepara. Aleluia! Glória a Deus. Pega essa palavra, irmão. Pega essa palavra. Diga uma vida de sucesso em Deus. Quando você tiver, note isso aí, quando você tiver caminhando nessa vida de sucesso, 15 anos, né, eu mais Daniel, 15 anos de ministério, 15 anos de casamento, amém?
Presta atenção. Durante esse período, vai haver muitas distrações. O que é isso, pastor? O diabo vai levantar muitas situações para distrair você. Fique atento, antenas ligadas. Como é que ele pode distrair? Uma mulher, vamos colocar uma menina aqui, 20 anos, 18, 19, bem firmezinha no caminho do Senhor. Qual a melhor distração que o diabo coloca para uma mulher? Bem bonito, né? E para o homem, qual é a melhor distração que o diabo coloca? Entenderam? Tem cuidado nas distrações. As distrações não é obrigado a ser só isso, não. Pode ser outras coisas que estão tirando você do foco do sucesso. Amém? Está entendendo? Porque sucesso sem Deus não é sucesso. É enganação. Eu vou repetir. Sucesso sem Deus não é sucesso. É uma enganação. Amém? Glória a Deus. O outro ponto que eu coloquei, dê foco. Diga comigo, dar foco naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? E o quarto e último ponto. Mantenha-se firme sua parceria com Deus. Amém? Glória a Deus. Abra aí 1 Reis 17, versículo 8. Eu fui em casa, eu fui buscar Tiago. Quando eu fui buscar Tiago, eu passei de frente da casa de uma família. E vi a moto dessa família lá. Eu olhei. E tive aquela sensação no meu coração, porque essa família um dia serviu a Deus. Essa família um dia foi fiel a Deus. Quando eu passei de frente da casa, eu olhei assim. E eu olhei para a casa e eu vi como uma densa trevas. Como eu vi no meu espírito, como uma escuridão lá naquela casa. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu creio que foi o Espírito Santo. E ele disse assim, no pleno dia de domingo, onde tem culto em todas as igrejas locais, onde é que essa família está? Você está entendendo? No pleno dia de domingo, onde tem culto em todas as igrejas locais. Aí o Senhor me disse, onde é que essa família está? Sabe onde é que elas estavam? Em casa. E ali eu vi como trevas lá sobre aquele lugar. Tem muitas pessoas que estão em trevas porque estão se desconectando com a igreja local. Você está entendendo? Vamos para o último passo, para nós finalizar. O último passo. Glória a Deus. Qual é o último passo? Diga comigo. Para uma vida de sucesso, eu devo manter firme a minha parceria com Deus e com o reino de Deus. Eu achei interessante. Deixa eu colocar aqui para eu acompanhar junto com vocês aqui. Eu meditando nessa passagem, 1 Reis 17, que a gente tem que estar em linha com a palavra. E fala de Elias e a viúva de Sarepta. Quem já ouviu esse passagem bíblica? Passagem muito interessante. Elias, ele tinha recebido uma direção. Ele tinha recebido uma direção de Deus para sair de um local que ele estava, para ir para outra região. Vamos ler aqui no versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo, está na RA, isso aí está o que, NVI? Deixa eu colocar na NVI. Glória a Deus.
O pessoal do louvor pode vir se posicionando. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Elias era o profeta. Elias tinha um ministério. Amém? Como eu tenho um ministério aqui. Como a igreja Verbo da Vida é um ministério. Vocês estão entendendo? Veio a palavra de Elias, veio a palavra de Deus, né, a Elias. E no versículo 9 diz assim: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique lá, por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Eu acho que na RA vai estar dizendo diferente. Deixa eu ver aqui. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Sabe quem está falando com Elias? Pode voltar para a NVI mesmo. Diga Deus. Interessante que Deus falando com Elias disse: eu ordenei. Ele ia para outra região, ia encontrar uma viúva que ele nem conhecia. Elias não conhecia essa viúva. Nem a viúva conhecia Elias. Provavelmente ele nunca tivesse se visto. E Deus disse assim, presta atenção aqui, raciocina comigo. Deus disse assim: eu ordenei uma viúva que te sustente. Agora, interessante que quando Elias chegou na casa dessa viúva, essa viúva nem conhecia Elias. E olha o que aconteceu, versículo 10. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Lê comigo, igreja. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Elias está pedindo a água à viúva. Era um tempo de muita miséria. Estava sem chover, a seca era grande. Olha a resposta dessa viúva. Enquanto ela ia indo buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Pão é a provisão, né? Elias gritou. Olha o que a mulher respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus. Ela respondeu: não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar a minha refeição, para mim e para meu filho, para que comamos e depois a gente vai morrer. Em outras palavras, ela estava dizendo: a gente vai comer e vai morrer. Irmão, a situação estava complicada. Presta atenção. Está entrando na parte final. Por quê? Elias precisava de provisão. Elias representa ministério precisando de provisão. Quem está entendendo? A viúva também estava complicada, porque só tinha um pouco de farinha para fazer uma refeição e depois disso não tinha mais o que comer. E ela disse: nós vamos comer e nós vamos morrer, porque não tem mais o que comer. Quem está entendendo? Amém? Aí estava complicada. Elias, profeta, precisando de comida, e ela só tinha uma refeição. Aí Elias vai e age profeticamente e diz assim, ó. Elias, porém, lhe disse no versículo 13: não tenha medo. Lê comigo. Não tenha medo. Amém? Vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo como que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Era uma mulher talvez idosa, era pobre viúva lá. E Elias disse assim: não tenha medo, faça primeiro para mim, depois faça para o seu filho. Você está entendendo? Amém? E ela obedeceu àquela direção. No versículo 14, ele diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias dissera,
E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Amém? Uma situação triste, não era? Elias precisando do alimento, a mulher só tinha um alimento, e Elias pede, e ela diz, se eu só tenho uma refeição, a gente vai comer, se comer acabe depois nós vamos morrer, porque nós não tem renda. Elias diz profeticamente, faça primeiro para mim. Aí ele profetiza, porque da panela a farinha não vai acabar, nem da botija o azeite não vai secar. Amém? Ela pega aquela palavra profética, faz aquela refeição, em vez dela comer, amém? O que ela faz? Ela oferta. Diga comigo, ela oferta. Ela ofertou para quem? Diga, para o ministério de Elias. E o foi que Deus fez? Multiplicou o azeite e o pão na casa da viúva. E o último ponto, pode tocar antes, o último ponto é esse. Qual é o último ponto? Para você ter uma vida de sucesso, manter firme sua parceria com Deus. Amém? Manter firme sua parceria com Deus. Essa igreja, preste atenção, não se escandalize com o que eu vou lhe dizer não. Se você se escandalizar, você não é obrigado a congregar aqui conosco não. Eu tenho um pai que é próspero. Ele está no céu, é Deus. Você crê? Ele é o dono do ouro e da prata. Glória a Deus por isso. E eu vou te dizer algo profeticamente aqui dentro desse lugar. Esse ambiente é um ambiente de prosperidade. Quem pisar aqui e tiver conectado com esse ambiente, vai prosperar em nome de Jesus. Pode se preparar. Pode se preparar, meu irmão. Porque a palavra que está vindo no meu coração é essa: alargue as tendas para o que Deus vai fazer. Este é o lugar da prosperidade, da cura e da saúde. Esse é um hospital para essa cidade. Esse é um hospital para restauração de casamentos. Esse é um hospital para filhos que viviam na droga ser liberto. Esse é um ambiente de crescimento. E essa unção que está aqui vai repousar na sua vida e na vida daquele que crê. Você toma posse disso? Você toma posse disso? Fique de pé em nome de Jesus.